Tenho ouvido muitas pessoas dizerem que 2020 é um ano para ser esquecido. Talvez, mas eu não acho que deva ser a coisa certa a fazer. Na verdade, foi uma grande lição. 2020 nos mostrou que aquilo que o dinheiro não compra, a gente tem de graça. Embora muitas vezes não reconheça e nem perceba. Uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção foi a solidariedade das pessoas. Foram muitas pessoas que se colocaram no lugar do outro, que tiveram empatia e que se sensibilizaram. Outra coisa que aconteceu foi que as pessoas se voltaram para dentro das suas casas e reencontraram as suas famílias. Tiveram momentos onde se uniram em oração, em leitura da Bíblia. Isso gerou fé. E esse ano, 2020, era o nosso ano da fé e da família. Mas uma coisa que eu acredito firmemente que nós aprendemos em 2020 é que não existe lugar seguro senão em Deus. Mesmo em momentos de dor, em momentos de perda, a gente sempre pôde contar com o braço forte do Senhor. Isso gera segurança. Para nós, foram momentos muito difíceis. Foi muito perturbador ver a igreja vazia e em alguns momentos até com as portas fechadas. Muitos de nossos planos tiveram que ir para a fila de espera. 2020 foi desafiador e fez com que nós nos reinventássemos. Nossos ouvidos ficaram muito mais atentos à voz do Espírito de Deus. E cada movimento foi baseado numa direção do Senhor. 2020 não é para ser esquecido, é para ser ressignificado. Saímos de 2020 não derrotados, nem sem esperança e nem desanimados. Muito pelo contrário, estamos ressignificando 2020 e estamos avançando corajosamente para cumprir nosso propósito em 2021. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Boa noite, queridos. Estamos aqui esses últimos minutos, do ano de 2020 e eu quero compartilhar algumas coisas com você. Nós estamos aqui para falar da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por todas as coisas que aconteceram, por todo o cuidado do Senhor, mas também estamos aqui para profetizar sobre 2021. E eu quero deixar aqui uma pequena mensagem para você nessa noite. Eu quero falar sobre ressignificar. E o que é ressignificar? Ressignificar é trazer um novo significado a acontecimentos através da visão, da mudança da nossa visão de mundo. Todas as vezes que eu ouço essa palavra ressignificar, eu tenho algumas lembranças na palavra de Deus. E uma delas é lá no deserto, quando Deus liberta o povo do Egito, eles saem daquele lugar. Eles saem de uma terra, ali eles estavam escravos e tudo mais, e Deus liberta o povo, porque Deus não criou ninguém para ser escravo. Então Deus liberta aquele povo e os leva para o deserto, mas com uma promessa de levá-los até uma terra que era uma terra muito melhor. A palavra de Deus diz que é a terra que mana leite e mel. Então era uma terra prometida, como a gente conhece. Então o povo é levado ao deserto. Só que lá no deserto começa a acontecer algumas coisas. E a gente já percebe que ali, bem no comecinho, quando eles saem do Egito, eles se deparam com um beco sem saída. Estava diante deles o Mar Vermelho, onde não tinha como passar, onde não tinha para onde ir, porque se eles voltassem, logo atrás já estava vindo o exército de Faraó. Então, eles têm a sensação de que eles vão morrer. Eles têm a sensação de que vai acabar, então eles já começam ali a ficar preocupados e reclamarem com Moisés, e eles falam: será que a gente vai morrer aqui? Será que você tirou a gente ali do Egito para morrer logo aqui? E ali Deus traz um novo significado. Deus começa a mudar a visão deles das realidades que eles estavam acostumados a enxergar. Então Deus faz algo. Deus manda Moisés tocar na água, tocar no mar, e o mar se abre por inteiro e o povo passa.
por aquele caminho. Então Deus está mostrando ali, está dando um novo significado. E esse não era o primeiro e último obstáculo que eles iriam enfrentar no deserto. Não era a primeira demonstração de ressignificar as coisas que Deus estava mostrando para eles. Porque durante toda a sua vida no deserto, eles passaram por momentos. Imagina, você ir para um deserto. O deserto representa o quê? Um lugar de calor, um lugar de frio à noite, e um lugar de fome, um lugar de sede. E eles estavam ali, justamente nessa posição, caminhando no meio do deserto. E eles não tinham onde comprar comida, eles não tinham onde comprar água, eles não tinham onde comprar roupas. Eles estavam caminhando num sol escaldante, sabe? E Deus providenciou tudo aquilo que eles precisavam. No meio do deserto, Deus ressignificou a vida, Deus ressignificou o deserto para aquelas pessoas, porque Deus proveu ali, Deus proveu água, Deus proveu alimento, Deus proveu roupas, calçados, tudo que eles precisavam. Durante o dia, uma nuvem cobria eles, para que eles estivessem protegidos do sol, do calor do sol. Durante a noite havia uma coluna de fogo também os guiando e também ali mostrando o amor de Deus, mostrando o cuidado de Deus e o calor de Deus sobre a vida deles. Então Deus ressignificou para eles, Deus mostrou para eles que apesar de uma situação ela parecer difícil, ela parecer contrária, sempre há um novo significado quando a gente olha para Deus. Sempre há um novo significado em todas as circunstâncias quando a gente olha da visão de Deus, porque Deus é especialista em ressignificar as coisas. Jesus era especialista em ressignificar. Eu começo a lembrar daquilo que Jesus fez, de todas as coisas que Jesus fez ali, e eu começo então a ver isso na vida de Jesus. Ele ressignificou tantas coisas, sabe? Jesus, ele ressignificou a escassez quando estavam lá todo mundo reunido e de repente faltou, estava anoitecendo e não tinham o que comer, e os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, mestre, manda o povo embora, despede eles, despede a multidão para que eles possam ir comprar alimento, para que eles possam se alimentar, porque aqui não tem onde a gente comprar, aqui não existe um lugar, não tem um mercado perto, não tem nada perto e o povo está com fome. E aí Jesus olha para eles e fala: olha, deem vocês a eles alguma coisa para comer. E eles falam: nós não temos nada para dar para essas pessoas. Só tem aqui um menino que tem alguns pães e peixes, sabe? Jesus diz assim: traz aqui que eu vou ressignificar a escassez. E Jesus vai, abençoa e diz para eles entregarem aqueles pães e aqueles peixes, e acontece ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus está ressignificando a escassez, e isso aconteceu no nosso tempo, isso nós fomos prova, isso nós podemos viver nesse ano de 2020, Deus ressignificando, Jesus ressignificando a nossa escassez. Em muitos momentos, quando nós estávamos aqui com o nosso mercado solidário, muitas pessoas vieram nos procurar, pedir ajuda, e tinha momentos que parecia que a gente não ia conseguir ajudar tantas pessoas, e aquilo entristecia de certa forma o nosso coração, porque nós queríamos ajudar a todos, e nós olhávamos para aquela escassez, mas sabe, lá Deus se mostrava, e Deus ressignificou, e Deus trouxe, Deus levantou pessoas, e ali a gente conseguiu e tem conseguido ajudar muitas outras pessoas, porque Jesus ressignificou a escassez. Outra coisa que eu vejo que Jesus, ele ressignificou foi o pecado. Como assim ressignificou o pecado? No pecado, sempre que alguém peca, existe alguém tentando acusar. Sempre existe alguém tentando apontar, sempre existe alguém tentando condenar. E eu me lembro, então, da mulher pecadora que foi pega lá em adultério, né? A Maria Madalena, todo mundo conhece ela. E ela estava diante de uma multidão, um círculo de pessoas que queriam apedrejá-la.
porque ela estava pecando, segundo eles, tinha sido pega em adultério. Então, Jesus ressignificou aquele momento de julgamento, de condenação, e trouxe para o coração das pessoas um pouco de empatia, um pouco de misericórdia, um pouco de compaixão, e fez com que cada um olhasse para a sua própria vida. Quando ele disse: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É muito comum a gente ver pessoas atirando pedras, né? Nem sempre de forma literal, mas a gente vê pessoas que, quando encontram alguém que errou, que pecou, começam a tirar suas pedras, as pedras verbais, que a gente acaba, às vezes, soltando, jogando sobre as pessoas. E Jesus ressignificou isso, ressignificou a vida daquela mulher que ia ser apedrejada. Ele ressignificou ela e ele falou para ela: filha, vai e não peques mais. Então Jesus ressignificou o pecado, fazendo o quê? Trazendo perdão, trazendo vida, dizendo para o pecador, dizendo para o perdido que há esperança. Então ele ressignificou. Outra coisa que Jesus ressignificou foi a doença e a morte. Quando Lázaro estava doente, vieram falar para ele: olha, Senhor, Lázaro está doente. Lázaro, estão pedindo que o Senhor vá lá, estão pedindo a tua ajuda. E aí Jesus fala: calma, gente, essa doença, ela não é para a morte, é para glorificar o nome de Deus. E aí passam alguns dias, Jesus demorou para chegar e Lázaro morreu, e falou aquilo, aconteceu aquilo que Jesus falou que não ia acontecer, aparentemente. Então Jesus chega lá e as irmãs de Lázaro vêm e falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse aqui, esse mal não teria chegado dentro da nossa casa. Se o Senhor tivesse aqui, Senhor, essa dificuldade não chegaria no nosso lar. Às vezes a gente diz isso para Deus, né? A gente fala: Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está em meio a tudo isso que está chegando, tantos problemas dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Eu quero dizer que Jesus, ele nunca chega atrasado. Ele sempre chega para fazer o milagre. Ele sempre chega na hora certa, porque a hora que ele chega, o milagre chega com ele. Então Jesus chegou ali e ressignificou. Ele falou: olha, não é para a morte, isso é para glorificar. Essa morte de Lázaro não é para entristecer, muito pelo contrário, a morte de Lázaro é para glorificar o nome de Deus. Então Jesus, ele ressignificou todas essas coisas. Jesus ressignificou a cruz. Quando ele subiu naquela cruz, ele mudou a história da humanidade. Jesus abriu as portas, abriu um caminho para que o perdido tivesse um encontro novamente com Deus. Jesus ressignificou a cruz. A cruz não representa mais só a morte, mas a cruz agora representa ressurreição, porque ela está vazia e o nosso Jesus não está mais lá. Então, o nosso Jesus, o nosso Deus, é um Deus de ressignificação. A gente precisa pegar esse ano 2020 e ressignificar. O que a gente viveu nesse ano? Quais as coisas que a gente pôde ressignificar? Tantos de nós, você que está assistindo, que está ouvindo essa mensagem, ressignificou e talvez nem tenha percebido isso. Quando lá no começo a gente teve que ficar dentro da nossa casa, a gente esteve em família e nós orávamos em família. A gente trouxe um novo significado. Aquilo que parecia ser uma prisão, aquilo que parecia ser algo que não seria bom, se tornou em algo bom, embora muitas vezes a gente não tenha percebido isso, mas isso gerou uma unidade nas famílias. Então houve ressignificação nisso. E sabe, às vezes a gente olha e pensa: Deus, por quê? Sabe, tantas coisas já aconteceram no nosso mundo, tantas doenças, tantas enfermidades já vieram, sabe? E nós estamos aqui, Deus não perdeu o controle. Todas as coisas estão no controle de Deus. Nós tivemos a AIDS, nós temos o câncer, e tem tantas coisas ainda, sabe? Que antes nos assustavam muito mais. Mas agora, no meio dessa pandemia, a gente ficou talvez com muito mais medo disso. E eu quero dizer para você, Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai trazer ressignificado, está trazendo ressignificado a tudo isso.
Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que Deus não nos dá uma tentação maior do que a gente consiga suportar. Eu quero ler esse texto com você. Capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Veja, Deus está dizendo assim: você não está sozinho. Mesmo que vier, mesmo que Deus permita que algo venha, que uma tentação, que uma provação venha sobre nós, Deus está conosco. Essa é a promessa do Senhor, essa é a promessa do Senhor Jesus. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa é a promessa de Deus, sabe? Agora a gente precisa olhar à frente, a gente precisa começar a vislumbrar aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo um caminho novo, Deus está fazendo uma coisa nova. Lá em Isaías, no capítulo 43 e no versículo 19, diz assim: pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Deus está fazendo sempre uma coisa nova. Sempre Deus está agindo, sabe? No meio desses lugares, dessas situações onde a gente não consegue enxergar uma saída, Deus sempre está fazendo uma coisa nova, porque Ele é um Deus que prepara um caminho no meio do deserto. Ele é um Deus que traz à existência coisas que não existem, porque Ele é fiel. Deus é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. Então eu quero te convidar a crer, eu quero te convidar a olhar agora para 2021 e não ter uma sensação de medo, não ficar com essa expectativa das notícias ruins, mas trazer a memória que te dá esperança. Lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Porque a cada manhã elas se renovam. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma: portanto, esperarei nele. O que nós vamos esperar de 2021? Nós vamos esperar um ano incrível, nós vamos esperar um ano espetacular, nós vamos esperar um ano de milagres, de viver tudo aquilo que o Senhor Jesus Ele conquistou para nós. Eu quero te convidar para orar a Deus e agradecer esse ano de 2020, porque talvez você também, como eu, tenha perdido alguém no meio da pandemia para esse vírus, mas Deus ainda fez muita coisa na nossa vida. Deus trouxe muito significado para nós e nós não estamos ignorando aquilo que aconteceu de ruim, só que aquilo que aconteceu de ruim não nos para, mas é um trampolim, sabe? É uma plataforma para que a gente prossiga, para que a gente continue, para que a gente traga ressignificação a tudo que aconteceu. Então eu quero te convidar a orar agradecendo ao Senhor por esse ano e logo depois nós vamos estar também orando, já profetizando o ano de 2021. E eu creio que nós vamos, no nome de Jesus, ter um ano sobrenatural. Amém? Eu convido você que está aí com a sua família a dar as mãos, se for possível, a entrar nesse momento de oração, sabe? Inclinar o seu coração agora, aquietar o seu coração agora e relembrar de todas as coisas que o Senhor fez por você. Pai, nós te damos graças, Deus, porque chegamos até aqui e nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos acompanhou, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor veio conosco esse ano, Deus, esse ano o Senhor que trouxe tantas surpresas, Deus, algumas delas, Senhor, muito desagradáveis, Deus, mas com tudo isso,
o Senhor não nos deixou só. Mesmo, Senhor, no meio da dificuldade, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos deu sabedoria, Pai, para trazer ressignificado, Pai, para ressignificar, Deus, tantas coisas que aconteceram, tantas situações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor guardou a nossa casa. Obrigado porque o Senhor guardou a nossa família. Obrigado, Deus, porque o Senhor uniu famílias que estavam desunidas. Obrigado porque em tantos momentos nos reunimos para orar, ó Deus, e a nossa oração foi respondida, Senhor. Lembramos, Deus, de tantas coisas, Pai, de tantas pessoas que vieram, Senhor, até nós, pedindo oração, pedindo ajuda por algum parente seu ou por sua própria família, Deus, e nós podemos ver os testemunhos do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ajudou, Senhor, a nos reinventar. Obrigado porque o Senhor nos encorajou em cada momento, em cada situação. O Senhor estava ali nos dando força, nos conduzindo, nos inspirando, nos motivando, Senhor, e o Senhor não nos deixou parar. Obrigado, Deus, por cada pessoa que esteve conosco nesse ano, por cada um dos filhos dessa casa, Pai, que esteve conosco nesse ano, que esteve presente, Senhor, que enfrentou juntamente conosco, que quando foi o momento de se levantar, ó Deus, em oração, Senhor, clamando o Teu nome, Pai, estavam aqui conosco, Senhor, como soldados, ó Deus, com as suas armas, ó Deus, empunhadas, ó Deus, com adoração nos seus lábios, ó Deus, levantando um clamor a Ti, Deus, como verdadeiros guerreiros, ó Pai, liderados por nosso general, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa, por cada um que serve, ó Deus, nessa igreja, Pai, nessa casa, por cada filho, ó Deus, que tem colocado a sua vida à disposição, Pai, que não mediu esforço, ó Deus, mas que serviu corajosamente, Pai. Obrigado, Deus, por cada um que o Senhor levantou. Muito obrigado. Obrigado, Deus, pelos profissionais da saúde, Senhor, que cuidaram das pessoas, Deus, mesmo com o risco da sua própria vida, Pai, estavam ali. Tantos testemunhos nós temos, ó Deus, de pessoas que mesmo sendo grupo de risco, Senhor, estavam, Senhor, ali servindo e ajudando, Senhor, a cuidar de outras pessoas, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor colocou nelas um amor especial. Um amor, ó Deus, de doação, um amor que é entrega, esse amor sacrificial. Obrigado, Deus. E a nossa oração sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, que o Senhor cuide cada vez mais, que o Senhor dê, Senhor, da Tua proteção, do Teu cuidado sobre eles, ó Deus, que eles estejam, Senhor, sempre, Deus, sempre debaixo, ó Deus, do Teu cuidado, Pai, debaixo da Tua proteção, que o Senhor sempre seja um escudo para eles, que o Senhor os abençoe poderosamente, Pai. Oramos, ó Deus, pela vida, Senhor, de cada pessoa, de cada familiar, ó Deus, que perdeu alguém na sua família nessa pandemia. Não apenas, ó Deus, para o vírus, mas, Deus, para qualquer outro tipo de perda, de doença, acidente, Pai. Deus, nós sabemos o quanto foi difícil passar por esse momento da perda, Pai, sem poder, ó Deus, ter aquele tempo, Senhor, onde a gente podia estar ali reunido em família, Senhor, para dar o último adeus aos nossos familiares. Deus, que o Senhor esteja confortando o coração de cada familiar, Deus, que o Senhor renove as esperanças, ó Pai, e que todos possam saber, ó Deus, que a presença do Senhor é aquela, Deus, que supre todas as nossas necessidades. Pai, nós queremos profetizar agora sobre 2021. Declaramos que esse ano é um ano de avançar. Não é ano de retroceder, não é ano de parar, é ano de avançar, de prosseguir, de continuar. Declaramos e profetizamos sobre 2021. Nós não somos mais escravos do medo, não temos mais medo das más notícias, porque nós temos a melhor notícia. O Senhor Jesus está conosco. Declaramos que 2021 é um ano de bênção para todas as famílias, todas as pessoas que estão agora nos assistindo, Pai, que o Teu amor seja derramado, Deus, que essa casa seja restaurada agora no nome de Jesus, que esse casamento seja restaurado, que os relacionamentos dentro desse lar sejam restaurados. Declaramos, ó Deus, libertação, cura, salvação, ó Pai, sobre cada pessoa, Senhor, que nos assiste, Pai, que a provisão do Senhor esteja, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos. Declaramos que 2021 é um ano de colheita. Declaramos que 2021 é um ano de ativação profética.
profética, onde nós vamos ver, ó Deus, o teu reino sendo, Senhor, estabelecido, Pai. Nós vamos ver os céus na terra, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos ano de 2020, um ano de conquista, um ano de vitória. Declaramos, ó Deus, que as tuas promessas, Pai, hão de se cumprir sobre as nossas vidas como família, Pai, como igreja, no nome de Jesus. Queridos, tenha um ano incrível, um ano abençoado, um feliz ano novo para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.